Olá, meu querido ouvinte, graça e paz. É com imenso prazer que eu estou aqui através desse vídeo para trazer uma meditação acerca da palavra de Deus para a sua vida. E alguns dias atrás foi comemorado a Reforma Protestante, assim como ela é chamada. Mas eu particularmente não gosto de chamar, no caso referente à igreja, de reforma, mas eu gosto de falar de uma restauração, de um avivamento da igreja. E nesse dia eu fiquei meditando profundamente acerca da reforma, acerca dos benefícios que ela trouxe para nós hoje, cristãos, que as pessoas falam cristãos protestantes, mas eu gosto de falar e vou repetir, cristãos avivados em Cristo. Qual foi o legado que esse período nos trouxe, que esse avivamento nos trouxe? E eu comecei a meditar profundamente em alguns pontos, como a igreja se encontrava naquele período, e trazendo para os dias de hoje a reflexão como que a igreja se encontra hoje. E Deus falou grandemente ao meu coração, e eu gostaria de estar compartilhando com vocês esse estudo, essa meditação que eu fiz nesse dia e que me enriqueceu muito. Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês acerca do panorama da igreja pré-reforma, no período lá de 1517, se não me falha a memória. E eu descobri, no caso, olhando a história, se você quiser também pode estar pesquisando, pode se aprofundar mais na questão da reforma, estudar tanto quanto o movimento como no plano da história, no plano da história secular, no plano da história religiosa, o que isso desenvolveu no plano da história religiosa. E nós vamos ver que nos trouxe inúmeros benefícios e nos deixou um grande legado. A igreja daquele período era uma igreja que havia se apostatado dos ensinamentos deixados por Jesus. Então essa era uma realidade da igreja daquele período. Era uma igreja apóstata, e uma igreja apóstata, ela tinha deixado de seguir os ensinamentos deixados por Jesus e foi implementando e foi colocando muitas outras coisas ao qual não diz respeito ao Evangelho de Cristo. Outra coisa que nós vimos bem forte nesse período foi a mistura com o paganismo, ou seja, questões religiosas de outros povos, questões que não condiz com o Evangelho, foi sendo inserido aos poucos na rotina, no dia a dia da igreja cristã. Então nós vimos uma igreja idólatra, uma igreja misturada com o paganismo. Outro ponto que nós podemos atentar é o que foi uma igreja corrupta e idólatra. A igreja ela se corrompeu. Ela chegou ao ponto de estar vendendo indulgências, vendendo pedaços, no caso de terra, no céu, e entre outras coisas demais. Tudo isso visando um lucro exagerado para poder atender a ganância de um líder, para tentar ver a ganância e tentar ter recursos. E nós vemos nesse período uma igreja corrupta e uma igreja idólatra. Outro ponto também que é importante que eu observei é que nesse período a Bíblia ela ainda nem todo mundo tinha acesso às escrituras sagradas, à palavra de Deus, pois a palavra ela era escrita em latim. Então só quem tinha acesso à palavra era quem falava o latim, ou seja, pessoal de alto clero, pessoas que tinham poder aquisitivo,
alto para poder pagar um curso, fazer um curso ou estudar o latim e assim poder se aprofundar na palavra. Mas a pergunta que me faz, que eu fiz isso nos meus estudos, e olhando o panorama da igreja no período lá de 1517 para hoje, eu não vi grande mudança nesse sentido, porque o único ponto que eu vejo que mudou foi a questão do acesso à Bíblia. Pois nós, hoje em dia, parece que a igreja ela foi avivada naquele período, passou um período de avivamento, um período de grande mover de Deus, e com o tempo ela foi voltando e deixando que foi se apostatando novamente dos ensinamentos de Cristo. Isso nós podemos ver nos dias atuais, uma igreja que se apostatou dos ensinamentos de Cristo. E aí eu me pergunto, de tempos em tempos precisa se levantar homens cheios do Espírito Santo, homens com autoridade, com poder para anunciar a palavra de Deus e fazer com que a igreja volte para o eixo, volte para o plumo, volte para a posição que Cristo quer que a igreja esteja, ou seja uma igreja cristocêntrica e não egocêntrica, mas Cristo no centro, não o ser humano no centro do Evangelho, mas Cristo sendo uma igreja cristocêntrica. E a igreja hoje ela está perdendo esse direcionamento. Então precisamos voltar para o plumo e voltar para os ensinamentos deixados por Jesus. E hoje nós vemos muitas igrejas se apostatando dos ensinamentos de Cristo. Aí você pode estar perguntando, mas Alexandre, existe aqueles, eu conheço, que ainda estão seguindo fielmente, sim, e eu não duvido. Existe os que eu chamo de remanescentes, aquelas pessoas que estão ali pregando a palavra com verdade, com integridade, com temor a Deus. Existe sim esse povo, mas nós precisamos nos juntar, nos reunir para poder influenciarmos a nossa geração para voltar para os caminhos de Cristo, para os ensinamentos deixados por Jesus pura e genuinamente. Hoje também nós vemos uma mistura com o paganismo. O cristianismo vem se misturando com o paganismo. Hoje vocês podem reparar que o panorama parece que está voltando. Hoje vivemos um período tanto no nosso país, a questão da corrupção. Está de maneira assim muito grande a corrupção. E hoje nós vemos assim pessoas que não querem ouvir do Evangelho ou não querem se aproximar porque tem uma imagem de uma igreja de pessoas que se corromperam, corruptas, estão envolvidos em corrupção, em roubos e demais coisas, e são envolvidos em inúmeras idolatrias. E é triste nós vermos essa visão, esse panorama da igreja, mas é a pura realidade. E nós como cristãos precisamos nos atentar, precisamos voltar para o rumo, voltar para os caminhos de Cristo e para os ensinamentos de Cristo. Nós como cristãos precisamos nos erguer e levantar. E quando fala assim da reforma, eu não gosto muito de usar o termo, como eu disse, reforma. Porque reforma eu posso pegar um prédio ou uma casa antiga, posso reformá-la, deixá-la toda bonita, mas não atentar para o seu plano original. Não atentar para as características original daquela casa ou daquele prédio ao qual eu fiz a reforma. Eu posso fazer uma reforma toda e mudar tudo, mudar o plano original. E o que, na verdade, o que os reformadores, a preocupação dos reformadores foi fazer uma restauração, ou seja, restaurar a igreja aos seus padrões bíblicos, originais dos quais, ao longo dos séculos, ela havia se apostatado. Por isso que eu gosto do termo
restaurar. Porque quando a pessoa vai restaurar uma casa ou um prédio antigo, ele vai atentar o que? Para o seu plano original, vai atentar para o seu projeto original e não vai mudar. Ele vai reformar, vai deixá-la bonita, mantendo o que? Todas as suas características. E é isso que os reformadores do passado eles buscavam fazer, o que? Uma restauração, restaurar a igreja, repito, aos seus padrões bíblicos originais, dos quais ao longo dos séculos ela havia se apostatado. E nos dias de hoje, nós como líderes cristãos, como pessoas, como servos de Cristo, obedientes à voz de Cristo, precisamos sim também ter essa preocupação igual dos reformadores do passado. Precisamos sim ter essa preocupação de trazer o que? Uma restauração, de orarmos, de buscarmos a Deus e fazermos uma restauração, fazer o que? Ao ponto que a igreja venha retornar aos padrões bíblicos originais, dos quais ao longo do tempo a igreja voltou a se apostatar. Então nós precisamos levantar a nossa voz com voz alta, clamar: povo, volte, vamos fazer uma restauração. Devemos voltar aos princípios bíblicos. Precisamos fazer essa restauração e voltar aos princípios bíblicos. Não deixemos de lado aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus deixou para nós como legado. E esse legado nós temos que abraçar, seguir em frente, colocar a mão no arado e seguir adiante. E aí entra na questão dos pilares da reforma. E esses pilares da reforma, eu trouxe da reforma, mas queria colocar em nossas vidas, eles precisam ser tragos para a nossa vida. Todos os dias precisamos atentar para esses 5 solas, como foi colocado. E eu gostaria de falar para ti desses 5 solas. Primeiro sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, somente a palavra revelada de Deus. No período da Reforma, lá no século 517, as pessoas eram conhecidas como evangélicos, devido à mensagem que transmitiam acerca do Evangelho. Ou seja, qual era a mensagem do Evangelho? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. E as pessoas eram tamanho preocupadas em falar do Evangelho, em falar acerca do arrependimento, das obras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, dos milagres de Jesus, e falavam isso para os seus amigos, para as pessoas à volta, e ali elas eram conhecidas como evangélicos. E hoje em dia nós somos conhecidos como evangélicos, mas perdeu-se a essência. Hoje somos conhecidos como evangélicos porque somos de uma religião, vou colocar assim, igual o pessoal fala, uma religião protestante, porque somos religiosos, ou seja, aquele povo é evangélico. Então perdeu-se a essência de sermos reconhecidos como evangélicos, porque pregamos a palavra de Cristo com poder. E além de tudo, não só com palavras, mas com o comportamento, porque o seu comportamento tem que falar mais alto que as suas próprias palavras, meu caro ouvinte. E essa palavra veio de encontro para mim. O meu comportamento precisa falar mais alto do que as minhas próprias palavras. Se for preciso falar, eu falo, mas que a Bíblia, a minha vida, o meu comportamento, a minha vida seja a Bíblia aberta para todos que estiverem me olhando e me observando. Nós precisamos agarrar e dizer somente a Escritura, somente a palavra revelada de Deus, não há outra, somente a palavra revelada de Deus. Sejamos apaixonados pela palavra de Deus, ao ponto de sermos reconhecidos como pessoas que ensinem as Escrituras em tempo e fora de tempo. Vou repetir essa frase, que sejamos apaixonados pela palavra de Deus, ao ponto de sermos reconhecidos como pessoas que ensinem as Escrituras em tempo e fora de tempo.
A palavra precisa estar enraizada em nosso coração. Lá no Salmo 19, fala o que a palavra faz em nossa vida. A palavra restaura, a palavra liberta, a palavra restaura o depressivo, aquele que está com as suas emoções abaladas. Pegue a Bíblia, depois de terminar esse vídeo, dá uma lidinha no Salmo 19, você vai ver o poder da palavra em nossas vidas, pois a palavra é que nos conduz ao conhecimento. A vontade de Deus está revelada na palavra dele, e nós precisamos orar, buscar e ler na palavra e deixar o Espírito Santo nos ensinar acerca da sua palavra. O outro solo que eu gostaria de falar com vocês é acerca de solos Cristos, ou seja, somente Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Não há outro meio pelo qual nós seremos salvos. Cristo é o nosso Senhor, o único. Somente Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Lá em João 10:9 diz: eu sou a porta. Então Cristo, ele é a porta. Em Mateus 11:27, glória a Deus, diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, somente a Cristo. Em Atos 4:12 diz: e portanto não há salvação em nenhum outro. Não há em nenhum outro. Isso está lá em Atos 4:12. Você pode ler depois e acompanhar com calma. Romanos 5:2 diz: por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé, somente Cristo. Em Efésios 2:18 diz: pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. Somente Cristo, somente Cristo. Não há outro caminho pelo qual devemos ser salvos. E nós devemos se atentar a isso. A Bíblia fala que Deus enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali fala de um amor de tal maneira, um amor que não tem explicação, um amor que age, um amor grandioso, e que nós não conseguimos nem definir esse amor que Deus teve, que enviou o seu único Filho. E nós também podemos observar em Jesus sendo obedientes e obediente até a morte de cruz. Jesus assumiu o nosso lugar para que hoje nós tenhamos o que é a vida eterna, tenhamos a salvação. E ali nos fala de um amor de entrega, um amor sacrificial, que Cristo entregou a sua própria vida para que hoje eu pudesse estar aqui falando do Evangelho, pudesse estar salvo e falando: olha, eu vou estar com Cristo. Eu vou estar com Cristo e não vejo a hora de estar com Cristo. E Cristo está voltando, meu caro ouvinte. Se atente a isso. Então não brinque de ser cristão, não brinque de cristianismo, mas agarre com verdade e se guie. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você. Não se preocupe com isso, mas saiba que se preocupe com o que Deus te vê na verdade. Se você é um salvo ou se você não é um salvo. Não brinque do Evangelho, porque se brincarmos, provavelmente nós teríamos uma grande surpresa quando Jesus voltar. Qual será a frase que iremos ouvir? Vinde bendito do meu Pai, ou afastai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Então se posicione em Deus, se posicione em Cristo e saiba que somente Cristo é o caminho pelo qual nós devemos ser salvos. E é por meio de Jesus, tudo converge para Cristo. Tudo está em Cristo, em nenhum outro não há. Outro ponto do pilar da reforma que eu gosto de trazer, que é o pilar que tem que estar em nossa vida, é o que? Somente sola gratia, ou seja, somente a graça. Somente somos salvos pela graça. A salvação é obra específica e exclusiva da graça de Deus.
Oh, meu amado, oh, meu querido ouvinte que está aí me ouvindo, não é mérito do homem, não é mérito nosso. Não há nada que o homem possa fazer para Deus amá-lo mais, e nem nada que ele possa fazer para Deus amá-lo menos. Deus ama você com amor eterno. É somente pela graça de Deus. Se atente para isso, meu caro ouvinte. Outro é o sola fide, somente pela fé. A justificação recebida somente pela fé e não por obras. A obra é o dever do salvo e não a razão da salvação. Lembre-se disso. A obra é o dever do salvo e não a razão da salvação. O justo viverá pela fé, diz lá em Romanos 1:17. Então, meu amado, quando você todos os dias se levantar, pense nisso. Sola a Escritura, somente a Escritura. Sola Cristo, somente Cristo na nossa vida. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé, por meio da fé. Sola deu glória a Deus. Só a Deus dá glória, que é o outro pilar da reforma que precisa estar em nossas vidas. Toda glória e toda honra sejam dado ao nosso Deus. Todo louvor e toda majestade, tudo que nos fizermos, quando levantarmos pela manhã, ou levantar e falar: Senhor, dou glórias a Ti porque eu levantei. Quando formos para o trabalho, glórias a Ti, ó Deus, pelo trabalho, pelo sustento, porque do meu trabalho eu consigo o meu pão de cada dia. Ou quando chegar a noite, obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor me deste. Obrigado. Então, meu amado, só lhe deu glória, somente dá glória a Deus. Aleluia. Fique com esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo curto, de 20 a 30 minutos, mas que possa estar tocando aí no seu coração, que você possa estar sendo enriquecido com essa mensagem. Eu faço esse desafio a você. Se aprofunde mais nos assuntos que são abordados no vídeo. Seja como os crentes bereanos, quando Paulo foi pregar, foi anunciar o evangelho para eles, diz que eles ouviram o que o apóstolo Paulo estava ensinando acerca das Escrituras, foram para suas casas, confirmaram nas Escrituras, porque eles leram, se aprofundaram no assunto ao qual o apóstolo Paulo estava ensinando. E no dia seguinte eles voltaram trazendo mais pessoas para ouvir, porque eles confirmaram o que o apóstolo Paulo estava dizendo, que era segundo a palavra de Deus. E que esses vídeos você também possa estar fazendo isso, possa estar pegando e confirmando na palavra o que eu estou falando, o que está sendo dito, o que está sendo anunciado através desses vídeos, e que você possa enriquecer, pois esse é o objetivo desses vídeos, tá? É abençoar a sua vida, a sua família, e trazer uma meditação para você poder se aprofundar mais na Escritura. E saiba que você pode contar comigo em oração, tá bom, meu querido ouvinte? Se você tem algum motivo de oração, escreva aqui no YouTube, ou se você está acessando pelo Face, bota aqui no particular no Face o seu motivo de oração, que eu vou estar orando, vamos estar buscando a Deus juntos, e com certeza Deus vai ouvir o nosso clamor, Deus vai ouvir a nossa adoração, e você vai ser ricamente abençoado, meu caro ouvinte. E que Deus abençoe a sua vida, que cada dia mais você cresça no conhecimento de Deus, e que venha se posicionar em Cristo e caminhar com Cristo Jesus. Que seja um dia aí abençoado para você. Graça e paz. Até mais. Até o próximo vídeo. Querendo Deus. Até mais, meu ouvinte.